O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos, a mais um culto de adoração a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, está difícil? Está complicado? As provações não têm faltado na tua vida? Muito bom. Então vamos usar todo o nosso tempo para agradar a Deus. Este culto nós estamos iniciando, não é por costume, é para levar a mensagem do Evangelho até a tua casa. Então eu quero te pedir, comunhão. Está difícil? Confie no Senhor. As provas se levantaram? Confie em Deus. Os dias têm trazido notícias ruins para a tua vida? Hoje o Senhor pode fazer nova todas as coisas na tua vida. Você precisa confiar em Deus, mas precisa adorar a Deus. Precisa glorificar o nome santo do Senhor. Então, participe do culto, compartilhe, seja por Facebook, por YouTube, aplicativo. Alguém pode ser impactado por essa comunhão também junto a você. Coloca mais pessoas para serem participantes da tua exaltação, porque hoje o Senhor falará com a tua alma. Então, iniciando esse culto, irmãos, vamos cantar os hinos, vamos orar, vamos fazer a nossa mente ligar no trono da misericórdia de nosso Deus. Em comunhão, cantemos o hino 390. De todas as nações.
Glória ao Senhor, aleluia. Em comunhão, irmãos, continuando este culto, vamos cantar o hino 99. Ondas cobriam o mar.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Tá bom? Tá bom o hino? Que o Senhor é contigo nessa tempestade? Então nós iremos aos pés do Senhor clamar pelos pedidos da igreja. De onde você estiver, nós iremos nos ajoelhar aqui na congregação. Que você possa fazer da maneira como você se sentir bem, mas que haja reverência, porque entraremos no santuário do Senhor. Em comunhão, igreja, busquemos a face do nosso Deus em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Criador. Glória, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Altíssimo, potente Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos aos teus pés, rendendo-lhe graças pela, Senhor eterno, pela promessa de salvação que tu tens feito a nós, se formos fiéis à tua palavra. Ó Pai de misericórdia, te somos gratos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento. E se há entre nós, Senhor, tomando parte desse culto, seja que tempo for, algum dos teus filhos, das tuas filhas, que está com frio porque não tem roupa, que tem sede porque não tem como se beber alguma coisa, alguma água, que, Senhor eterno, que tem fome porque não tem alimento para ele, para ela ou para os teus filhos, nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor, desperta os quatro ventos dessa terra, mas manda, Senhor, com urgência na multidão da tua misericórdia, que estas famílias sejam supridas no nome do Senhor Jesus. Ó Deus de piedade santo, que não haja, Senhor, que ninguém venha perecer, que não haja ninguém, Senhor, necessitado que não tenha socorro, mas que a tua misericórdia alcance a cada um, Senhor, durante ainda a transmissão desse santo culto. Ó Deus de piedade santo, se ainda, Senhor, entre nós há, porque há, Senhor, porque todos nós estamos inseridos neste momento, nesta oração, Senhor eterno, pelas faltas que temos cometido na tua presença, se quando pecamos por pensamento, por obras, nós te pedimos, Senhor, estamos no centro da tua vontade, procuramos estar no centro da tua vontade. Por isso te pedimos, Senhor, não nos julgue com o peso da tua mão, tampouco com a tua justiça, mas nos sustenta, nos perdoa na tua misericórdia. Senhor, se não for pela tua misericórdia, nada somos, nada podemos fazer, nada alcançamos. Mas, Senhor, que a tua mão não nos julgue, mas nos sustente durante esse culto, durante a nossa caminhada nessa terra também. Ó Deus de piedade santo, queira ser com cada um, Senhor, que tenha apresentado o pedido de oração neste culto. Na internet, nos grupos de WhatsApp da igreja, nós te pedimos, Senhor, toma cada causa, cada necessidade, cada problema familiar, cada enfermidade, Senhor, cada depressão, enfermidade do câncer, do Covid, Senhor, dos rins paralisados, Senhor eterno, coração fraco, Senhor, onde tiver um problema, uma deficiência, uma falência de órgão, uma enfermidade, uma inflamação, Senhor, manda os teus anjos, Senhor, e cura o teu povo na multidão da tua misericórdia. Cura, Senhor, passa com o anjo da cura, que haja unção, que haja unguento, que haja, Senhor, cheiro de mirra no meio do teu povo, que eles possam transpirar do teu azeite, Senhor, e que possam ser refeitas, Senhor, a saúde, as tuas misericórdias na vida de cada um também. Ó Deus de misericórdia, há também, Senhor, os teus filhos perecendo porque têm problemas na mão dos homens, Senhor, na mão da justiça, na mão, Senhor eterno, de um patrão, na mão de um cliente indeciso. Senhor, toma os corações na terra, mas, Senhor eterno, favorece o teu povo na multidão da tua misericórdia. Aonde há desunião e discórdia, coloca paz.
coloca a união, coloca o amor, e o seu nome será glorificado. Queira ser conosco, Senhor, no decorrer desse culto. Queira ser, Senhor eterno, com a força pública de segurança do nosso país, com a força de saúde pública da mesma maneira. Guia, Senhor, os governos que foram recém-eleitos, muitos deles nesse último domingo. Queira ser, Senhor, na multidão da tua misericórdia, julgar, estar, querer abençoar o teu povo na terra. Restabeleça, Senhor, os teus planos de misericórdia, de benção e de prosperidade no meio de nós, e o seu nome será glorificado também. Ó Deus de piedade santa, não nos despeça vazio, mas antes, Senhor, venha mais uma vez e fale conosco pela tua santa palavra. É o que te pedimos, te rendemos graças, na certeza de alcançar, por Jesus Cristo, o Filho do teu amor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bem, amados irmãos, irmãs, famílias que nos acompanham, como é de conhecimento dos irmãos, os nossos cultos que acontecem todos os dias às 20 horas, pelo horário de Brasília, pelo horário de São Paulo, eles, a partir do próximo domingo, em especial, ao domingo, os cultos serão celebrados às 18h30, às 6h30. Então, a partir de hoje, os cultos da Congregação Cristã Apostólica, transmitidos pela internet, eles acontecerão de segunda a sábado, às 20 horas, aos domingos, às 18h30 e às 10 horas da manhã. E continuam os cultos aos sábados, 10 horas da manhã para as irmãs, e às terças-feiras, às 14 horas. O endereço das nossas congregações, onde tem os cultos presenciais, aqui em Alphaville, em Itapevi, em Santo Amaro, em Mogi das Cruzes, em Arujá, Suzano, Sorocaba, São Roque. Irmãos, diversos estados do Brasil, você pode encontrar no site da Congregação Cristã Apostólica, é isso, irmão Bruno? Ou no QR Code, você pode apontar o seu celular aqui no QR Code, perguntar onde tem uma casa de oração, um grupo de reunião familiar, de célula, perto da tua casa, e os irmãos te comunicarão, te darão endereço, a referência de quem você deve procurar também. É tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de adorarmos a Deus. Então não perca mais tempo na tua vida. Esteja conosco, participe dos nossos cultos presenciais também, você, a sua família, e o nome de Deus será exaltado por vós. Ah, mas eu não sou da Congregação Cristã Apostólica, estou só assistindo o culto. Nós não queremos fazer membros, irmãos. Nós queremos expandir a mensagem do Evangelho. Então, frequente o culto da tua igreja. Frequente o culto onde você tem comunhão. Tendo comunhão conosco, sejam todos bem-vindos também. Também, irmãos, não nos esqueçamos, é um assunto muito importante, que nós devemos trabalhar na expansão da mensagem do Evangelho. O irmão, a irmã que tem esse chamado, que tem esse cuidado de agradar a Deus, também evangelizando, expandindo a mensagem de Jesus Cristo. Entre em contato conosco, começa um culto na tua casa, comece uma célula na tua casa. Ah, eu quero fazer, mas não sei como. Entre em contato conosco. Nós precisamos trabalhar na expansão do Evangelho. Se você tem promessa, se você tem o chamado, se você sente da parte de Deus, se você tem o dom de falar das coisas de Deus, não feche a tua boca. Não. Conhecemos, irmãos, muitas irmãs
que são profetas, verdadeiras profetas na terra, mas estão presas a costumes e elas não têm liberdade de fazer um culto para a família dela, de chamar os vizinhos, os conhecidos. Quantas famílias, quanto coração contristado, quanta mente aflita pode ser liberta por um culto dentro da tua casa. Irmão, irmã, não feche o teu coração. O Senhor quer te abençoar, mas pela benção que Ele colocará em você, tem que alcançar uma multidão de pessoas, onde você vive, onde você mora. Pode ser aqui em Barueri, irmãos. Aqui em Barueri nós temos uma casa de oração. Não é isso, irmão Bruno? Em Itapevi nós temos 4. Em diversos outros lugares nós temos 2, 3. Aqui em Barueri eu posso estar falando, parece que eu estou querendo alcançar alguém em Macapá. Irmãos, eu não quero alcançar ninguém. Eu quero alcançar a salvação da minha alma e da minha família. Mas o que o Senhor requer de nós é que falemos do Evangelho de Jesus Cristo. Seja em Barueri, Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, São Paulo, Pirapora, onde for, irmãos, que o Senhor possa manifestar o poder dEle no meio dos teus. Abra a tua boca, louve, adore, cultue, e o Senhor será glorificado na tua boca também. Por essa parte, irmãos, por esses conselhos, então aos irmãos que têm desejo de começar uma célula, um culto na tua casa, QR Code na tela. Entre em contato conosco, receba as instruções e que o Senhor seja contigo. Já está liberado, já está autorizado da parte de Deus. Vá, e o Senhor guiará os teus passos e confirmará os desejos do seu coração. Vamos cantar, irmãos. Não tem mais anúncio, né, irmão Bruno? Vamos cantar para aguardar a palavra o hino 367, 367. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia.
Bem, amados irmãos, se você tem a sua Bíblia, convido a abri-la no Evangelho segundo nos relatou João. Evangelho segundo João, no capítulo 4. Iremos ler do verso 5 ao 15º, que trata a respeito do assunto da mulher samaritana. Irmãos, quando falamos a respeito dos irmãos começarem um trabalho nas próprias casas, há muitos irmãos, irmãs que nos assistem, que têm um desejo genuíno de falar do Evangelho de Cristo. Outros têm desejo, têm vontade de atender um culto numa grande igreja, para um grande povo, para uma grande multidão. Mas, irmãos, há mistério na palavra e não há quantidade que enche o teu coração, mas há a virtude do Espírito Santo. Essa semana que passou, que antecedeu a eleição, eu estive com um servo de Deus que ele é um líder de uma grande igreja, de uma grande congregação, e ele atende culto para os milhares antes da pandemia, um tempo anterior. Milhares de pessoas se congregavam com ele semanalmente. E ele me confidenciou, falou: irmão, essa pandemia, essa prova que estou passando, tem me ajudado tanto, porque é tão gostoso atender um culto para 4, 5 pessoas, 10 pessoas, 3, porque o Senhor enche nós de tal maneira tão gloriosa, que é o Senhor, nós vemos os favores do Senhor no meio de nós. Então você veja, não fique esperando que te coloquem sobre um grande povo. Faça a tua parte. Louve ao Senhor nos teus dias. Fale do Evangelho de Jesus Cristo enquanto você pode. O que há de ser na tua vida, as promessas, o Senhor cumprirá todas elas. Mas não espera, não é do jeito que você quer, é do jeito que o Senhor quer. E o Senhor quer te abençoar, o Senhor quer prosperar, mas você precisa começar. Tá bem assim? Vamos ler, irmãos, Evangelho de João, no capítulo 4, verso 5 ao verso 15. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois,
tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Palavra do Senhor conhecida, passagem conhecida. Assim como é conhecida a tua necessidade perante o nosso Deus, assim como é conhecida os teus pensamentos, as tuas obras, assim como é conhecido o teu testemunho perante Deus. Vemos aqui, amados irmãos, que a salvação chegou para esta mulher que não tinha testemunho. E aos olhos dos discípulos, tampouco o povo dela tinha direito à salvação. Vejamos, irmãos, que esse povo samaritano e o povo judeu serviam a Deus, cada qual à sua maneira, mas serviam ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Porém, irmãos, eles se distinguiam entre si na maneira de adorar. Mas era um povo que Jesus, o Senhor Jesus, tinha um plano de salvação. Ao seguirmos a leitura, veremos que o Senhor fez uma grande conversão no meio daquele povo naquele dia, confundindo os próprios discípulos, porque eles não se davam, era um povo que não tinham comunhão um com os outros. Então, irmãos, começando essa palavra, o Senhor ama a todo aquele que o busca de um puro e sincero coração. O Senhor não nos segrega por religião, irmãos. O Senhor não nos separa por placa de igreja. Não há um céu para o povo da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja X. Não importa se você se cumprimenta com a paz de Deus, com a paz do Senhor, com o Salve Maria. Não importa a maneira como você se comunica, porque isto é costume. E o Senhor está preocupado com o teu coração. E o Senhor salvará a todo aquele que for predestinado à vida eterna, todo aquele que buscar um concerto com Ele. Então hoje o Senhor não manda essa palavra, amados irmãos, para aos membros da congregação cristã apostólica. O nosso Deus, amados, é um Deus rico, é um Deus poderoso, é um Deus que vence batalhas, é um Deus que cura. Então, com todo esse poder que Ele tem, Ele não se esconde pelo jugo do teu pastor. Ele não se esconde, Ele não se apequena pelo jugo do teu bispo, do teu diácono, do teu ancião. Não. Deus é maior. Deus é sobre todas as coisas. Deus é sobre todas estas placas. Estas placas não nos separam do amor de Deus por nós, do amor que há em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui nós temos esse exemplo, irmãos, que o Senhor levou salvação a um povo separado.
para nos mostrar que é do judeu, do samaritano, do gentil, a salvação é para todos. E irmãos, vejam só como são as coisas. Esta mulher não tinha testemunho. Essa mulher não tinha do que se orgulhar. Se lermos as Escrituras, ela não preenche os requisitos de uma serva de Deus. Mas o Senhor, irmãos, Ele durante o tempo que Ele esteve na terra, Ele curava os enfermos, Ele levava vista aos cegos, a audição aos que não ouviam, perdoava pecado dos pecadores, daqueles que não tinham condição de estar na presença dEle. Ainda no culto que tivemos na última quarta-feira nesta congregação, o Senhor nos despertou a respeito de Pedro, que estando com Cristo, fazendo obras, participando dos milagres, ainda pecou, negou o Senhor. Mas irmãos, o Senhor não tem projeto para um dia, o Senhor não tem projeto para uma semana, nem para um mês. O Senhor tem projeto para a vida eterna de todos nós, irmãos. Então estejamos nesta palavra certos de que o Senhor está conosco, que o Senhor está contigo. Ainda que a prova se levante, e irmãos, quando vem a provação, a primeira coisa que vem sobre nós é o próprio julgamento. Fala assim, está acontecendo isso porque eu errei ali, porque eu pequei lá, porque eu maldisse de tal maneira, porque falaram para mim que eu não poderia porque o meu pastor colocou uma condenação sobre mim, porque o meu líder da mocidade falou que eu pequei, então eu estou pagando o preço. Eu não sei você, a minha Bíblia, a Bíblia que nós seguimos, fala que o único que pode nos julgar é o Senhor Jesus no último dia que Ele vier buscar a sua igreja. Então, não há julgamento sobre a tua vida. O Senhor quer o teu coração. O Senhor quer o teu desejo de fazer as coisas corretas, de fazer as coisas que são agradáveis ao Senhor. Hoje o Senhor não fala com a mulher samaritana. Hoje o Senhor fala com os membros da congregação cristã apostólica, com os membros de outras igrejas. O Senhor fala com aqueles que estão recebendo essa palavra, seja em que tempo for, que não são membrados à igreja alguma. Você nem sabe, você nem tem certezas na existência ou não de Deus. E você vem por caminhos errantes há tanto tempo, mas hoje, seja onde você estiver, num palácio ou numa prisão, hoje o Senhor separou este dia para falar com a tua alma. Deus existe, o Espírito Santo está na terra, zelando pelo povo dele, e o Senhor tem uma notícia para te dar. Tu és meu filho, tu és minha filha, e sobre ti há um projeto de salvação. Não importa os julgamentos que houveram na tua vida no passado, não importa por quais caminhos que você tenha andado, se por dolo, por culpa, não importa se o homem, se a justiça humana te julga, não importa se a tua família te julga, não importa se a tua igreja te julga, se a tua irmandade te discrimina, o Senhor te fala, te darei da água da vida, te darei da água da vida eterna, derramarei sobre ti o meu Santo Espírito, guiarei os teus caminhos por essa terra, enquanto viveres, falarei pela tua boca,
pela tua obra, pela tua dedicação, pelo teu esforço. Derramarei sobre o meu espírito na terra, curarei os enfermos, e muitos tantos, milhares de pessoas tomarão parte da salvação pelo teu trabalho. Irmão, hoje o Senhor coloca uma igreja de pé. Hoje o Senhor coloca um povo de pé, porque quando Ele levanta a cabeça de um pequenino na terra, uma multidão de pecados será perdoada e uma multidão se achegará a Cristo pelo trabalho deste irmão, desta irmã. Não importa os caminhos que você tenha andado, o Senhor conhece o teu coração. Não importa o julgamento que você teve. Irmãos, tem alguém debaixo de jugo de homem. E hoje o Senhor te liberta no nome do Senhor Jesus. Chega de esperar. Chega. O que tinha que acontecer na tua vida, já aconteceu. O Senhor tem pressa em se usar de ti. O Senhor tem pressa de se usar das bênçãos que Ele colocará na tua mão. O Senhor tem pressa de se usar de ti pela palavra que sai da tua boca, pela tua oração, pelo teu pensamento, pela profecia que você fará nessa terra. Irmãos, é tempo de sairmos e trabalharmos na expansão da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor se usará de alguém que está afastado, o Senhor se usará de alguém que foi separado, o Senhor se usará de um povo, fará um exército novo, porque grande é o projeto do Senhor na tua vida. O que passou, meu irmão, passou. O Senhor, o céu será para todos, mas se estão segurando a tua benção, hoje o Senhor quebra as correntes como quebrou da prisão de Pedro e te coloca em liberdade. Vai pelas ruas da tua cidade, vai pelas ruas do teu bairro, vá nos valados, nas prisões, nos palácios, nos governos, nos pontos de táxi, de ônibus, vá pelos corredores do comércio, e fala de Jesus Cristo. Quando você falar, eu te tomarei nessa terra. Tu és vaso escolhido por uma grande obra na terra. Mas, Senhor, eu não tenho condição. Eu tenho vontade, mas estou cheio de pecado, cheio de marcas, cheio de vícios. Você crê que Deus muda o teu cativeiro neste culto? Você crê que você não terá mais prazer no teu vício? Irmãos, Deus muda, está mudado. O Senhor cura, está curado. O Senhor faz, está feito. Essa palavra te alcança, o poder dessa palavra te alcança. Será transformado tu e a tua casa. Falaram que você não podia, que você não deveria, que você não tinha condição, que você é o primeiro a entrar pelas portas do inferno. O Senhor te anuncia para tu, para você, para a tua família, as portas do céu estão abertas para te abençoar, para falar pela tua boca o Espírito Santo, e ao final da tua jornada, o direito da vida eterna já lhe está reservado e seguro, porque quando o Senhor escreve, quando o Senhor determina, não há espírito contrário que desfaça os mandados do Senhor. O mandado do Eterno hoje é: vá, é da minha vontade e haverá derramamento do meu Espírito sobre você. Esta é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Juntos agradecemos a esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos mais uma vez, Senhor, aos teus pés, agora em ato de agradecimento por este culto, pelos hinos, a qual tu tem preparado para nós, pela comunhão, Senhor, que tem nos tomado na produção desse culto, e que temos certeza que tem alcançado os teus filhos onde eles estiverem, seja nas residências, no trabalho, em deslocamento, onde for, Senhor, guarda-os de todo mal, protege-os e permita, Senhor,
que os caminhos de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, sejam prósperos nessa terra. Senhor, graças te damos pela oração que tu tem nos dado, que alcançou o trono da tua glória, pelos conselhos, maiormente te agradecemos pela tua santa palavra. Senhor, não somos nada. E quantos dos teus filhos, as tuas filhas, que estão tomando parte desse culto com o jugo, com o peso de um julgamento, de uma discriminação, de um bloqueio, uma cadeia, uma prisão sobre eles. Senhor, quebre as prisões no nome do Senhor Jesus. Desfaz o jugo, Senhor. Desfaz todo julgamento que impede o teu povo de te louvar e de te glorificar. Estamos certos que a tua palavra veio inspirada por ti e terá total cumprimento nas nossas vidas. Liberte a tua igreja, Senhor. Liberte o teu povo. Liberte o teu filho, a tua filha, para que sejam mensageiros da paz, mensageiros do Evangelho de Jesus Cristo, que por onde eles passaram, haja a unção do teu Espírito sobre eles e sobre a família deles na multidão da tua misericórdia. Por Jesus Cristo te clamamos e por Jesus Cristo te agradecemos. Guarda a tua palavra, confirma os teus passos nas nossas vidas, os teus caminhos, os teus desígnios e as tuas promessas. É o que te pedimos, te rendemos graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que intercede por nós à tua destra, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino que no livro de louvores da Congregação Cristã Apostólica, o nosso inário, está no número 9. Senhor.
Há uma grande benção preparada para quem buscar atender aos conselhos do Senhor por essa palavra. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneçam em nossos corações para sempre. Amém.